Por que você iria querer levantar dinheiro? No que você gastaria o dinheiro? Chegaremos a um ponto em que o software se tornará tão barato e fácil de construir que será praticamente gratuito. A questão é, em que mais você vai gastar seu dinheiro? Por que precisa levantar fundos, se tudo o que quer é testar este DApp, contrato inteligente ou site? Dou as boas-vindas a Hassib Qureshi, investidor de criptomoedas focado em tecnologia, engenheiro de software e sócio-gerente na Dragonfly, uma das principais empresas de capital de risco do mundo especializada nos setores de criptomoedas e blockchain. Vai haver 100 vezes mais fundadores, 100 vezes mais pessoas criando produtos, criando experiências de software por causa de quão barato e fácil vai ser. E isso vai ser um grande acelerador para o que está acontecendo na internet. Bem-vindo ao podcast Diniz Guarda no YouTube, patrocinado por businessabc.net, citiesabc.com e wisdom.ai. Seguimos traçando perfis de personalidades que transformam o mundo dos negócios, finanças, tecnologia, blockchain, cripto e inteligência artificial. Hoje estou empolgado em apresentar na série uma figura que tem liderado os investimentos em blockchain e cripto. Dou as boas-vindas a Hassib Qureshi, o investidor de cripto focado em tecnologia de longa data, engenheiro de software e sócio-gerente da Dragonfly, uma das principais empresas de capital de risco do mundo, especializada nos setores de criptomoedas e blockchain. A Dragonfly Capital foca em uma abordagem global, usando uma rede transfronteiriça para apoiar projetos inovadores de cripto. Anteriormente, Hassib foi sócio-gerente na MetaStable, adquirida pela Dragonfly, onde liderou investimentos iniciais em Avalanche, Near Protocol, Algorand e Starkware. Antes disso, Hassib fundou uma startup de stablecoin, foi engenheiro de blockchain na Earned.com, adquirida pela Coinbase, e engenheiro antifraude na Airbnb. ACIB também foi um jogador de pôquer prolífico e profissional, que aumentou seu bankroll de $50 para mais de 250 mil até os 17 anos de idade. E aos 19 anos, ele estava classificado entre os 10 melhores jogadores de pôquer heads-up online do mundo e ganhava mais de $1 milhão por ano. Ele também cofundou no passado a SFCF, uma empresa de pôquer, e trabalhou como gerente de negócios de jogadores profissionais de pôquer, negociando contratos significativos. Assim como escritor e autor, Hassib escreveu um livro best-seller intitulado Como Ser um Poker, a Filosofia do Poker, que ficou como o livro de poker mais vendido na Amazon por 5 meses. Hassib Qureshi, então você tem um perfil fantástico que toca, eu diria, educação, investimento em criptomoedas, blockchain e muitas capacidades tecnológicas. Então, eu gostaria de começar sempre pelo começo, um pouco do seu histórico, especialmente como você começou. Eu gostaria de tocar em um momento da sua vida que fez quem você é agora. Pode ser uma pessoa, pode ser um elemento educacional. Ou família? Membro da família ou algo mais. Então eu acho que para qualquer pessoa que eu conheço, sempre há várias coisas que as transformaram no que elas são. Se você olhar meu passado, sabe que eu era um jogador de pôquer profissional, depois me tornei engenheiro de software, fundador e, eventualmente, encontrei meu caminho nos investimentos. O momento mais crucial na minha carreira foi no final do meu tempo como fundador, quando tentava decidir o que fazer com a empresa. Tínhamos uma oferta de aquisição em uma grande bolsa de criptomoedas daquela época. Conheci pela primeira vez Naval Ravikant, um conhecido investidor anjo do Vale do Silício que estava muito cedo no cenário de criptomoedas. Eu pedi a ele conselhos sobre essa fusão e aquisição. E ele foi quem originalmente me propôs que eu deveria me tornar um investidor. Eu não sabia nada sobre investimentos quando ele sugeriu, do nada, que eu deveria ir para o lado do investimento em vez de ser adquirido pela empresa. Lembro-me de dizer a ele, olha, não sei nada sobre investimentos, nem mesmo invisto meu próprio dinheiro. Eu apenas invisto meu dinheiro em ações, como em índices. Então, eu me considerava naquela época economicamente muito simples. E eu disse, olha, como alguém como eu que nunca estudou finanças,
Não sei nada sobre investimento em startups. Como vou ser um venture capitalista? Isso não faz sentido. E ele me disse, olha, a coisa sobre investir é que você pode aprender muito facilmente todos os mecanismos de investimento. Você pode aprender a ler uma folha de termos, entender quais são os termos importantes e fazer avaliação. Não é tão difícil. Se você é inteligente, pode descobrir. A coisa que eu não posso te ensinar é o julgamento. Se você não tem julgamento, nenhuma quantidade de aprendizado sobre como ler folhas de termos e nenhuma quantidade de aprendizado sobre como fazer avaliações vai conseguir transformá-lo em um bom investidor. Com um bom julgamento, você pode descobrir o resto, pois é inteligente o suficiente para isso. O que distingue bons e maus investidores a longo prazo é a habilidade de olhar nos olhos de alguém e realmente compreender. Essa pessoa será capaz de construir isso? E então ele me disse, naquela época ainda era muito cedo no desenvolvimento de cripto, eu me lembro do que realmente ficou comigo. Você poderia seguir em frente, construir esta empresa, ser adquirido e fazer isso dentro desta organização maior, ou se tornar um investidor. E se você decidir que vai seguir este caminho de ter sua própria empresa, a totalidade da indústria de criptomoedas é como essa gigantesca onda que todos sabem, ou pelo menos todos acreditam, naquele momento que vai chegar à costa. E se você é um fundador e decide seguir em frente e construir esta empresa, você é um grão de areia lutando contra essa onda para chegar à costa. E nem todo grão de areia consegue. Mas se você é um investidor, você pode sentar em uma cadeira na praia e assistir a onda chegar e decidir qual dessas pequenas ondas que você vê vai acabar se tornando a grande onda. Se o que realmente te fascina é ver o impacto dessa tecnologia no mundo, ser um investidor é o melhor lugar para acompanhar o desenrolar dessa indústria. Foi isso que me convenceu a deixar minha startup e partir para o investimento. E isso foi em 2017, né? Então já faz um bom tempo que sou investidor. Mas não foi por isso. Nunca me considerei o tipo de pessoa que seria um capitalista de risco. Ter o Naval como mentor é uma ótima história, não algo ruim. Foi um lugar muito, muito incrível para mim, poder aprender a prática de investir. É uma excelente escola. Como você começou com criptomoedas? Então, como eu mencionei, eu costumava ser um jogador de pôquer profissional e parei de jogar pôquer em 2011. E isso aconteceu alguns anos após o artigo sobre o Bitcoin. E eu ouvi falar sobre Bitcoin pela primeira vez através de alguns amigos meus que eram ex-jogadores de pôquer, que, quando se tornou muito difícil jogar pôquer online após 2011, muitas dessas pessoas começaram a usar Bitcoin como uma maneira de saldar suas dívidas de jogo. Eles jogavam jogos online por dinheiro fictício, mas acertavam offline ou assincronamente usando Bitcoin. Então, eu primeiro pensei em Bitcoin como, Bitcoin é como um pergaminho. Sabe, Bitcoin é assim, é como isso, ou como Neteller ou algo do tipo. É uma forma de pagamento online, mas não vejo o que é além disso, a menos que você seja meio suspeito. Então, é como uma versão mais suspeita do Neteller. E foi vários anos depois que eu entrei na engenharia de software e ciência da computação. E então comecei a aprender sobre o que é uma blockchain e comecei a aprender sobre a estrutura de dados e os algoritmos que sustentam uma blockchain real. Pensei que isso era muito interessante. Parece que há algo mais ali do que vi originalmente. Mas eu ainda não entendi o motivo, pois, como mencionei, eu não era muito sofisticado em macroeconomia. Então, a ideia de, Bitcoin é uma moeda não soberana. Isso pode substituí-la. Eu estava eu não sei o que qualquer isso significa. Para mim, é apenas uma forma de pagar por drogas online. E foi realmente com o advento do Ethereum que de repente fez sentido para mim, que o que estava acontecendo nesse espaço era muito maior do que eu originalmente pensei. Eu trabalhava no Airbnb naquele período. Eu trabalhava como engenheiro de software com fraudes em pagamentos. Quando você trabalha com pagamentos no Airbnb, uma empresa internacional, ela paga pessoas em mais de 50 países ao redor do mundo. E quando você está pagando pessoas internacionalmente, sua experiência como usuário é que você passa o cartão de crédito e magicamente alguém do outro lado do mundo é pago. E claro, não existe um sistema mágico que paga pessoas ao redor do mundo.
Não há um sistema de pagamento global unificado. Existem diversos sistemas distintos e dispersos operando em diferentes países, com feriados, APIs e características próprias, resultando em uma grande fragmentação. Quando você está realmente trabalhando no sistema, percebe que é apenas um gigantesco emaranhado de espaguete, sem uma interface comum. Algumas coisas funcionam em alguns dias, outras não. Há CSVs sendo enviados por e-mail à meia-noite, é tudo uma bagunça enorme. E, como engenheiro, quando você vê um sistema assim, sua intuição é: meu Deus, deveríamos jogar isso fora e começar de novo com um sistema que seja construído para o mundo em que realmente vivemos. E o mundo em que vivemos hoje é digital. Em primeiro lugar, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, é globalmente interoperável, certo? Esse é o mundo em que o Airbnb realmente opera. Mas os sistemas de pagamento foram criados nas décadas de 60 e 70 para restrições muito diferentes das atuais. E então tudo fez sentido para mim. Eu disse, é isso que é cripto. Cripto é um grupo de pessoas que percebe que o funcionamento atual das coisas está completamente quebrado, não foi feito para o mundo em que estamos hoje. Então, e se fôssemos redesenhar tudo desde o início, talvez você faria tudo de peer-to-peer, talvez você faria tudo usar criptografia, talvez você faria tudo algoritmo na política monetária e na maneira que você sabe que todas essas coisas acontecem de uma maneira justa e neutra e publicamente observável. E foi quando eu percebi que, as coisas que estão nesta indústria vão mudar a trajetória do dinheiro. E foi isso que me fez entrar nesse espaço em tempo integral. Agora é um fantástico, né? Primeiro de tudo, eu gosto de um roteiro do que tem acontecido nos últimos 10 anos. Sim. Mas eu quero voltar, porque o que é interessante sobre você é que você começou como um profissional de poker mundial, e de 50 você foi para 250 mil. E então você foi para engenheiro de software, você acabou realmente trabalhando na Airbnb, sim. E então você acabou realmente liderando uma das maiores empresas de VC em cripto e blockchain. Então, dessas diferentes partes, eu quero, porque uma das coisas em cripto, especialmente pessoas que negociam, há um componente de jogo. Tento não me envolver muito, mas acho que é algo que não dá para ignorar. Sim, claro. Como você mencionou, a maioria dos sistemas peer-to-peer requer gamificação. Então, com base na sua experiência em jogos de azar ou poker, é mais do que apenas isso, mas com esse histórico, né, de engenheiro de software para cascalho, como você faz essas analogias? Porque são muitas analogias, porque no final do dia sai um dos desafios, como você disse, nos sistemas atuais de tecnologia. Os pagamentos e finanças ainda não estão refletindo, mas são 4,5 milhões de pessoas jogando jogos diariamente. Bilhão, não milhão. E a maioria dos nossos sistemas são muito amplos, cinzentos e cheios de problemas. E ao mesmo tempo temos toda a internet paralela, como você citou, há jogos de azar, a dark web, há muitas coisas. Estamos em um interstício com dois mundos paralelos. Nos últimos 10 anos você tem trabalhado nisso, tanto no Vale do Silício, construindo empresas, quanto na criptografia, que ainda não se tornou mainstream como gostaríamos. Gostaria de ouvir como você vê essa parte histórica antes de passar para suas conquistas? Sim. É definitivamente verdade que, quando você olha para quase qualquer tecnologia, a adoção inicial da tecnologia começa com algum tipo de caso de uso subversivo. Então, nos primeiros dias da internet, você viu que muito do que estava acontecendo na internet inicial era pornografia, roubo de propriedade intelectual, uma espécie de pirataria, como chamamos em tempos mais modernos. Essa é uma trajetória comum para a tecnologia. Começar com as pessoas que mais precisam dela, os primeiros adotantes. As pessoas que mais necessitam são aquelas sem acesso a qualquer tipo de banco em dólar ou trilhos de dólar. A Chainalysis publica os melhores dados sobre o crescimento do que se observa atualmente. Chainalysis é a maior empresa de forense em blockchain, e com cada ano que passa, a proporção de atividade Bitcoin, que é mercado negro, diminui exponencialmente. E você pode ver, acho que até 2024, é como se menos de 1% da atividade total em Bitcoin fosse atribuída à atividade do mercado negro. Agora, boa parte disso é que a quantidade de atividade positiva tem aumentado enormemente, não é? Quero dizer, todos os ETFs e todo o dinheiro que está circulando, que obviamente está claramente no ecossistema financeiro iluminado, aumentou tão dramaticamente. E o fato de que Bitcoin, a realidade é que agora as autoridades policiais e os reguladores são muito mais capazes de fazer a forense de blockchain, a menos que você use uma criptomoeda como Monero ou Scash,
qualquer ação realizada em um blockchain é permanente. Pode ser rastreado por quanto tempo você quiser, enquanto se você estiver usando o sistema bancário regular e mover seus dólares para um banco mongol, então, ok, acabou. Isso é um grande obstáculo para os reguladores que estão tentando rastrear esse dinheiro. É uma imagem complexa que muda com o passar do tempo. Em 2012 e 2013, se você usasse Bitcoin, a polícia não fazia ideia do que estava acontecendo, sendo o fim do jogo para eles. Atualmente, isso não é verdade. É uma das razões pelas quais muitos dos piores atores financeiros estão optando por não usar Bitcoin e Ethereum devido à sua rastreabilidade e ao rastro de papel que permanece na cadeia para sempre. Então, eu acho que a história sobre quanto disso é mercado negro versus na economia normal iluminada evolui junto com a tecnologia. À medida que a tecnologia, e isso também é verdade para coisas como stablecoins, estão cada vez mais presentes nas atividades financeiras on-chain e, por sua natureza, são congeláveis. Se você está usando o dólar dos Estados Unidos, Coin ou Tether, eles podem te parar e dizer que a polícia os alertou que você é uma pessoa má e, assim, requisitar seu dinheiro. E isso aconteceu várias vezes este ano em grandes hacks que foram basicamente congelados, usando recursos de Tether ou dólar dos Estados Unidos, Coin, para congelar diretamente na blockchain. Então, é uma imagem complicada, mas acho que com o tempo, o que você vai ver é que provavelmente o que vai acontecer no cripto é uma bifurcação. Haverá partes da economia na cadeia que são obscuras, que são coisas como o Tornado Cash ou coisas como o Zcash Monero, que realmente se especializam em casos de uso de mercado negro, onde cada vez menos pessoas normais vão encontrar seu caminho para tais tecnologias. A maior parte do que ocorre na cadeia estará na economia legalizada, sendo pessoas que não temem a aplicação da lei ou reações negativas. Não, e isso eu estava falando em conferência esta semana e uma das coisas, um diretor da Mastercard afirmou que a economia cripto será de aproximadamente 11 trilhões de dólares. É um número, mas voltando ao seu histórico, porque o que é incrível é que você esteve em investimentos, aí grandes players do Vale do Silício, e você também tem uma formação educacional. Então, eu gostaria. Antes da Dragonfly, você liderou investimentos iniciais em grandes projetos de blockchain, como Avalanche, Near Protocol e Algorithm, que provavelmente ainda estão entre os mais importantes do setor. Então, eu gostaria de ver a partir de agora. Fomos para o macro, agora micro novamente, e você, da sua história, começando como investidor, depois investindo em alguns dos protocolos de blockchain. Sim, e além disso, isso se tornou alguns dos maiores. E a Avalanche é uma das 10, 15 principais moedas do planeta. Como você vê essa parte da inovação e a evolução dos ecossistemas ao seu redor? E você como investidor e a comunidade que negocia essas partes? Sim. Então, vou pegar o Avalanche como exemplo. Quando eu fiz a rodada inicial de investimento no Avalanche, o que é impressionante é que a proposta, quando você está olhando para um investimento em estágio inicial, especialmente naquela época, em 2017, a proposta sempre evolui para o que eventualmente se torna, certo? Quase nunca é a ideia exata com a qual você começa, que é a ideia com a qual você termina. Lembro-me da proposta para a rodada inicial de investimento no Avalanche. Eu conheci o fundador Amin Gunsir, quando ele ainda era professor em Cornell. E claro, ele era um professor muito conhecido, mas apenas um professor. Então ele não tinha a fama e a reputação que tem hoje na indústria de criptomoedas por ter construído o Avalanche. Então, você sabe, ele acabou vindo para o Vale do Silício e você sabe, eu me lembro que eu o encontrei em uma cafeteria, ele me apresentou a ideia e naquela época era que eles iriam pegar o protocolo de consenso do Avalanche, que é esse novo consenso baseado em grafo acíclico direcionado, que é muito diferente do que o Bitcoin e o Ethereum estavam usando naquele tempo, e ele iria usá-lo para construir uma blockchain que basicamente copiaria blockchains existentes e as executaria no consenso do Avalanche. Então ele iria criar o Avalanche Bitcoin, Avalanche Ethereum, Avalanche Ripple, Avalanche isso, Avalanche Zcash, Avalanche blá blá blá. E existiriam diferentes versões das cadeias atuais usando o consenso do Avalanche. Mas, obviamente, isso não é o que o Avalanche é hoje. Essa era a proposta original.
E quando você é um investidor, e eu ainda estava muito no início da minha carreira de investidor naquela época, mas quando você é um investidor, o que você aprende, tendo visto o suficiente dessas propostas, é que toda proposta que você vai receber evolui. O fim difere do início. E no que você está apostando não é na ideia original que um fundador traz para você. O que você está apostando é na trajetória dessa pessoa, dessa equipe, dessa energia que se apresenta diante de você. Quase nunca é o caso de um fundador. Após passar por tantas revoluções da própria indústria da tecnologia, certo? O cripto mudou tanto desde 2017. E se você não está mudando junto com isso, vendo o que Ethereum está fazendo, o que Solana está fazendo, o que NFTs estão fazendo, o que os jogos estão fazendo, se você não está prestando atenção ao que está ao seu redor e se adaptando e iterando em público, então você vai falhar como fundador. E é por isso que eu aprendi com o tempo, sabe? Tendo feito investimentos iniciais e investimentos em estágio inicial por tempo suficiente, é que você tem que levar muito levemente o que o empreendedor está te dizendo que vai fazer. Porque você tem que assumir realmente que o que você está apostando é uma maneira de encontrar a resposta certa. Não que a resposta certa já esteja escrita em um papel e seja apresentada a você em slides dizendo esta é a resposta certa. Não é que você não saiba a resposta certa. O verdadeiro trabalho de empreendedorismo é se sentar diante do mundo todos os dias, tentando coisas e iterando. É nesse processo de iteração que você está apostando. Essa é a maior lição que tiro de ter visto muitas dessas empresas naquela época, como o pitch da rodada inicial do Solana, o pitch do Uniswap e o pitch do Optimism nos primeiros dias do cripto. Todas as ideias e trajetórias mudaram. Nada é como era quando apresentavam originalmente, pois ninguém sabia. Essa é a mágica da inovação. Também eu acho que não existe um produto final, é o que eu tenho aprendido também, um produto está sempre evoluindo, e se ele realmente se fecha, ele morre exatamente então como um dos maiores VCs do mundo nesta área. Dragonfly, então, primeiro de tudo, para o meu público e para as pessoas que estão nos ouvindo, nos diga o que é a Dragonfly. Nós já mencionamos alguns dos maiores investimentos que vocês fizeram, que eu acho que foram muito bem sucedidos, para dizer o mínimo, certo? Mas um pouco sobre o que vocês estão tentando fazer a partir do histórico, o que vocês alcançaram nos últimos 10 anos e o que vocês estão tentando fazer agora, porque estamos à beira, eu acho, da blockchain Web3 e da inteligência artificial, que é um mundo fantástico, eu diria até mais radical, certo? Mesmo tempo traz muitas considerações, então eu gostaria de ouvir como vocês veem isso. Primeiro de tudo, o que é Dragonfly e como vocês... A Dragonfly é uma empresa global de venture capitalista em criptomoedas, atuando desde 2018. Somos um dos investidores mais ativos na indústria, com investimentos em série A, B e ao longo do ciclo de vida das empresas. Gerenciamos bilhões de dólares em ativos, sob gestão com cerca de 45 pessoas ao redor do mundo na Ásia, Estados Unidos da América e Europa Ocidental. Investimos em bolsas, corretoras, custodiantes, camada 1, 2, DeFi e tudo mais. Se envolve cripto e blockchain, provavelmente já abordamos o assunto. Então, nós fizemos um monte de investimentos conhecidos, como Avalanche, lideramos a série A da Bybit e a rodada inicial da Monad, Athena e Dune Analytics, algumas das empresas mais icônicas em cripto das quais fizemos parte. Em resumo, essa é a Dragonfly. Em resposta à sua pergunta sobre como mudamos nos últimos 10 anos, quando começamos, éramos obviamente uma iniciante como uma startup. Com o tempo, nos tornamos um dos maiores e mais proeminentes fundos do setor cripto. Mas o que fazemos, que é a estrela guia, é realmente prestar serviço aos empreendedores. No espaço de capital de risco, você aprende que existem muitos investidores de risco em cripto ao redor do mundo. Todos eles competem porque a cripto é um fenômeno global. Então, pessoas no Oriente Médio, na Europa, Ásia e Estados Unidos da América estão competindo entre si. Em empreendimentos tradicionais, isso não é verdade. O venture tradicional é um jogo regional, onde os melhores VCs de uma região geralmente ganham os negócios locais. No mundo cripto, todo mundo realmente vive online. E assim, de certa forma, online é realmente a esfera onde todos estamos competindo e tentando encontrar os melhores fundadores e as melhores oportunidades. O Ethereum é um bem comum global, não existindo uma versão específica para a Rússia, China ou qualquer outro país. Assim como o Bitcoin, o Ethereum é único e universal. Existe um Solana e um Avalanche, e todos nós participamos juntos deles. Então,
por causa disso, você tem essa competição realmente global para tentar ser o melhor investidor e para tentar ter acesso aos melhores fundadores e às melhores oportunidades. E a maneira de conseguir esse acesso é entregando o maior valor, sendo parceiros muito estáveis, apoiando-os, ajudando-os a construir suas empresas e seus protocolos e ajudando a conduzi-los para os níveis mais altos de sucesso. É isso que tentamos fazer. Somos um capital muito paciente e tentamos não atrapalhar as pessoas. Isso é muito impressionante. Então, chegando ao o momento em que estamos, então vocês têm sido principalmente apoiando a maioria dos protocolos que agora são as bases da blockchain e cripto e também os mais sólidos. É muito importante porque houve muitas ondas e eu estive em muitas dessas ondas. Então, como você vê este momento que temos agora em uma extremidade, bem, a economia líder no mundo adotando em grande escala sim, mas também muitas velocidades e ao mesmo tempo, como você disse, embora isso seja global, ainda há uma adoção que está acontecendo em múltiplos caminhos, mas também isso está tudo funcionando enquanto ainda temos que criar, e você mencionou antes, a ideia de economia de peer-to-peer ainda é muito frágil, né? Frágil de muitas maneiras. E também temos a Web3 com muitos pontos fortes e fracos e a inteligência artificial agora se tornando massiva. Então, como você está vendo essas três interações, inteligência artificial, Web3 e blockchain? Então, podemos dizer que agora estamos em um precipício, é que, como você mencionou, acabamos de ter uma reversão na maior economia do mundo em sua atitude em relação a cripto e blockchain. A realidade era que a curva de adoção de cripto continuava independentemente das ações dos Estados Unidos da América, pois a maior parte da adoção, especialmente a de baixo para cima, sempre ocorreu fora dos Estados Unidos da América, que representam apenas 4% da população mundial. Obviamente tem muita riqueza, mas não tem tantas pessoas em termos absolutos, então a imagem maior de, você sabe, stablecoins crescendo e a quantidade de endereços on-chain indo para recordes de todos os tempos, tudo isso estava acontecendo sob a administração de Biden. Então essa marcha da tecnologia, essa marcha da adoção vai acontecer de uma forma ou de outra. E eu genuinamente acredito que mesmo que a eleição tivesse ido de outra maneira, ainda estaríamos no ponto de adoção continuando a crescer. Agora, a imagem regulatória importa principalmente, não porque, bem, você sabe, ninguém está disposto a construir nada, ninguém está disposto a fundar nada. A realidade era que nos últimos 4 anos, e tivemos essa onda regulatória nos Estados Unidos, da América ainda tínhamos a maioria das empresas e fundadores sob jurisdição dos Estados Unidos da América. É por isso que a Securities and Exchange Commission estava indo atrás de todo mundo, porque eles ainda escolheram construir nos Estados Unidos da América, certo? Então as pessoas, quero dizer, talvez seja parte do otimismo de nossa indústria, é que nós apenas pensamos. Certamente eles entenderão que nossas ações não são erradas ou maliciosas. Estamos tentando fazer isso com as intenções corretas. De uma forma ou de outra, há algo muito audacioso sobre o cripto. Nós simplesmente sentimos apaixonadamente que este é o futuro. É para onde tudo está indo. E queremos ajudar a levar isso até lá e trazê-lo de uma maneira melhor. Então, dito tudo isso, a história das mudanças regulatórias nos Estados Unidos da América importa principalmente para as instituições, não para os consumidores. Os consumidores estavam usando as coisas, sabe, uma piada que meu parceiro gosta de fazer é que você olha para a China e, claro, a China proibiu as criptomoedas, certo? Eles proibiram as criptomoedas em 2021. Apesar da proibição das criptomoedas na China, o país ainda é considerado um dos maiores mercados para esse tipo de ativo digital. Como diz a piada, não se proíbe o que ninguém quer fazer. Então você pode ver pelo caso da Binance Commodity Futures Trading Commission que a China é um dos maiores mercados. A China e os Estados Unidos da América são enormes. Cripto era ilegal nos Estados Unidos da América, mas ainda assim vimos uma grande adoção, com pessoas comprando. A Coinbase era supostamente um negócio ilegal. Ainda assim, em vários momentos do governo Biden, este foi o aplicativo mais baixado na categoria de finanças da App Store por grande parte da população americana. Então vemos que o cripto não vai desaparecer, independentemente de proibições nominais. Mas ao criar regras e regulamentos para isso, você permite que as instituições entrem e, por fim, institucionalizem a indústria. O surgimento da inteligência artificial tem sido uma tecnologia gêmea que vem ganhando muita tração nos Estados Unidos da América e globalmente.
Acredito que a inteligência artificial será uma das tecnologias mais transformadoras, não apenas desta década, mas deste século. Isso certamente mudará o mundo, e todos sabem disso. Existem duas direções de causalidade de interesse. Uma é o que a criptografia vai fazer com a inteligência artificial. E a segunda pergunta é: o que a inteligência artificial fará com a criptografia? Essas são duas perguntas muito importantes. No que diz respeito à criptografia afetando a inteligência artificial, acho que há algumas coisas que as pessoas falaram que eu acho que provavelmente estão corretas, mas ainda é muito cedo. A primeira é que, uma vez que você tem agentes de inteligência artificial funcionando, agentes de inteligência artificial significando atores de inteligência artificial totalmente autônomos, que podem tomar ações no mundo, que vão estar trabalhando em seu nome ou em nome de alguém, esses agentes de inteligência artificial provavelmente vão usar cripto. E por que isso é verdade? Isso é verdade, pois se você quer que um agente de inteligência artificial faça algo por você, provavelmente as coisas mais importantes são de natureza econômica. Para que seja realmente útil e não apenas um assistente executivo, é necessário que seja um agente econômico. Para um agente de inteligência artificial ser um ator econômico, ele precisa usar dinheiro. Como ele vai usar dinheiro? Vai usar uma conta bancária? Bem, se você conseguir que um agente de inteligência artificial tente abrir uma conta bancária em um banco, como um agente de inteligência artificial vai passar pela prova de identidade e cadastro, como ele vai fazer o anti-money laundering? Onde ele vai pagar impostos? A qual jurisdição ele pertence? A que país ele pertence? A que estado ele pertence? Não temos respostas para essas perguntas. Nosso sistema jurídico foi projetado para humanos, empresas e governos possuírem dinheiro. Não temos nenhum conceito de um agente não humano possuindo dinheiro. Nós simplesmente não temos. Estamos completamente despreparados para isso. Isso vai acontecer muito, muito em breve, se já não estiver acontecendo. A criptomoeda foi criada para máquinas. Isso explica parcialmente sua dificuldade de uso, pois foi projetado para máquinas, não para humanos. Tudo o que você precisa fazer é custodiar uma chave privada. Se você pode custodiar uma chave privada, você pode usar dinheiro. Você pode pagar qualquer pessoa, você pode pagar outro agente, você pode pagar um humano. A função da criptomoeda como dinheiro nativo digital será fundamental para entender por que os agentes de inteligência artificial não vão esperar que as leis se adaptem para criar um sistema legal para eles usarem dinheiro. Eles vão agir por conta própria. Eu vou simplesmente começar a usar dólar dos Estados Unidos, coin on chain, boom. Então vou usar isso para pagar meus contrapartes, para pagar humanos, para pagar o que for. Então isso eu acho vai ser a primeira parada. O outro lado da questão de, ok, como é que a inteligência artificial vai afetar a cripto? Bem, eu acho que a primeira e mais óbvia resposta é que a inteligência artificial vai reduzir massivamente o custo do software. Já começamos a ver isso, é que você olha para coisas como DeepSeek ou Gemini 2.5, incríveis em escrever código. É uma citação de Anthropic. À medida que melhoram cada vez mais, agora estão bem. Não é possível criar um software completo de uma empresa usando apenas agentes de inteligência artificial. Estamos alcançando partes cada vez maiores de software, que podem ser automatizadas usando agentes de inteligência artificial. Quando atingirem escala, esses agentes de inteligência artificial farão o custo da engenharia de software despencar. Vai ficar cada vez mais barato construir produtos de software. E qual é a principal entrada na indústria de criptomoedas? A resposta é software. Sabe, quando as pessoas vão arrecadar todo esse dinheiro, por que estão arrecadando todo esse dinheiro? A resposta é para escrever software, para pagar engenheiros de software. Se isso desaparecer e contratar engenheiros de software baseados em inteligência artificial se tornar extremamente barato de repente. Isso significa a entrada principal para a nossa indústria. Simplesmente desinflou loucamente. E agora a ideia de alguém construir um DApp nos fins de semana e à noite vai ser uma piada. Será fácil fazer isso. Assim como nos primórdios da internet, quando as pessoas arrecadavam dinheiro, elas iam arrecadar $1 milhão para construir um site. E quando eu digo construir um site, quero dizer que sim, custava muito dinheiro para construir um site estático. E se você quisesse hospedar seu site, tinha que comprar um servidor. E um servidor custava muito dinheiro, certo? Não era barato comprar um servidor. E agora, hoje, para hospedar um site é literalmente grátis, certo? Você vai para, sabe, páginas do GitHub ou vai para, sabe, seu Squarespace, você paga 12 ou o que quer que seja, é basicamente tão barato que é muito barato para medir.
Use Netlify ou algo similar. É literalmente grátis. Já passamos da época em que um investidor poderia ter pensado por que você iria arrecadar dinheiro. Como você gastaria o dinheiro? Futuramente, os sites serão gratuitos. Vamos chegar ao mesmo lugar com software, onde o software se torna tão barato e fácil de criar que é praticamente gratuito. A questão é, em que mais você vai gastar seu dinheiro? Ou por que você precisa levantar dinheiro? Se tudo que você quer é testar este DApp, este contrato inteligente, este site, basta informar a um agente de inteligência artificial que escreverá durante a noite por $1.000. Você só pode fazer isso sozinho nos fins de semana e à noite. E isso vai ser transformador na quantidade de produtos e softwares que serão criados para essa indústria. Isso vai resultar em uma explosão cambriana de aplicações e casos de uso que agora podemos começar a procurar. Na Avalanche, por exemplo, muito do tempo deles, eu converso com a equipe de Business Development, muito do tempo deles é apenas cultivar os engenheiros de software e os fundadores que estão no espaço. Haverá 100 vezes mais fundadores e pessoas criando produtos e experiências de software devido ao baixo custo e facilidade. E isso impulsionará significativamente a economia on-chain. Essa é a minha visão. Eu acho que ambos os ângulos Todas são muito importantes e merecem atenção. Então, um ângulo que eu quero trazer para isso, então você mencionou a Avalanche, então o DeFi está agora tocando tudo da economia mundial. Porém, um dos desafios, como você citou, é a adoção e também a user interface, experiência do usuário da adoção. Porque, como você disse, né, os reguladores gerenciam todas essas coisas diferentes, nem sequer há uma discussão. Como você mencionou, a ideia do blockchain é ter cada vez mais segurança de identidade, dados, pagamentos e outros aspectos relacionados. E com a Avalanche, eu acho que provavelmente a maior comunidade DeFi ao redor e todo o ecossistema em torno disso. Como você vê o DeFi em nossos modelos econômicos atuais? Um dos desafios para a adoção em massa, sem preconceitos, é que ainda encontramos preconceitos na sociedade que dificultam esse processo de lado, que de certa forma, em uma extremidade, a user interface, experiência do usuário e a experiência, e em segundo lugar, trazendo o DeFi para comunidades que realmente podem trabalhar efetivamente sem os riscos que conhecemos. Então, nesta parte do desafio, e muito pode ter sido realmente investindo em alguns desses protocolos, sim, qual é o momento, e você disse que estamos no precipício de muitas maneiras com o que está acontecendo na economia mundial. Eles veem o fogo como uma oportunidade para construir economias, especialmente em mercados emergentes. Apesar dos Estados Unidos da América representarem apenas 4% da economia mundial, é massiva. E a França e a África, assim, a maior parte do grupo de idade da África tem 18 anos, assim como também por volta dos 20 anos. Então, todos eles estão completamente, especialmente para o sudeste da Ásia, todos estão envolvidos com cripto, certo? E a África completamente isso mesmo, né? Lembre-se que eu ajudei a criar o banco em 2014 e minha pesquisa era que eles estavam usando o Bitcoin porque era mais seguro do que qualquer outra coisa. E isso era em 2014. Estamos em 2025. Certo, eu quero ouvir suas notícias falsas. Não, eu acho que você está absolutamente certo. Essa tecnologia será adotada de forma desigual. Certos países iniciarão antes de outros. E a juventude será provavelmente o principal indicador. Nos Estados Unidos da América, é evidente a diferença entre as gerações mais velhas e mais jovens em relação às suas percepções sobre criptomoedas. Concordo plenamente com a história que você acabou de contar. O lugar onde o cripto é mais valioso é o lugar onde a infraestrutura financeira é a pior. De certa forma, a maneira como eu gosto de descrever DeFi é que é uma espécie de sistema financeiro em uma caixa. Agora, não é o melhor sistema financeiro do mundo. Se você está nos Estados Unidos da América e é rico e tem acesso a... Grandes bancos comerciais vão cuidar de você, tornar sua vida fácil e confortável, e oferecer acesso a todos os produtos financeiros desejados, então fazer atividades financeiras em DeFi pode ser pouco atraente. É como, bem, por quê? O que eu ganho com isso? Eu já tenho acesso a crédito privado, eu tenho todo o acesso ao mercado de ações, a isso, a aquilo. Posso comprar minha criptomoeda no Charles Schwab ou em outro lugar. Então por que eu preciso disso? E a resposta para muitas pessoas é que elas não precisam disso. Está em lugares onde a moeda não está sendo bem administrada, onde os próprios bancos estão. A criptomoeda prospera em lugares onde as pessoas têm pouco acesso ou liberdade financeira, controles de capital restritivos, ou onde a própria sociedade é disfuncional,
pois nesses locais não há bons administradores da economia. Nesses lugares, o que você obtém é o DeFi em seu nível atual, é basicamente um piso. É um piso abaixo do qual, se o seu sistema financeiro local não for melhor que o DeFi, então basicamente é como, bem, dane-se você. Então vou usar apenas o DeFi como meu sistema financeiro. Isso cria esse piso de competição. Seja, normalmente em um mundo sem DeFi, um banco central ou um sistema financeiro que está falhando em fornecer um nível básico de serviço e qualidade, basicamente é um monopólio. Ele não tem competição porque se você mora na Nigéria, Argentina ou Venezuela, você só tem uma opção, que são os bancos, o governo, a moeda, e você realmente não tem como sair sem recorrer ao mercado negro. A criptomoeda dá a todos a capacidade de sair usando apenas um celular e uma conexão com a internet. Contanto que você tenha isso em qualquer lugar do mundo, você pode migrar para a criptomoeda. Obviamente, isso é um pouco desestabilizador. Isso significa que se você é a Venezuela com uma moeda inflacionada e uma péssima administração econômica, as pessoas vão dizer, dane-se você. Eu não quero usar o Bolívar. Eu não quero que minha moeda infle 100% ao ano. Isso é insano e ninguém merece passar por esse tipo de experiência. E é assim que essa tecnologia vai ser adotada originalmente. E o que você verá é que se for aos Estados Unidos da América, lá você realmente percebe o tipo de adoção de base de cripto é realmente a mais baixa, onde as pessoas não estão vivendo suas vidas em DeFi porque já têm ótimo acesso financeiro. Por que usar stablecoins quando já existem dólares, Venmo e PayPal? Isso é realmente verdade. A demanda por stablecoins está crescendo fora dos Estados Unidos da América, onde as pessoas realmente desejam dólares. É em lugares como a Venezuela, Turquia, Irã e Indonésia, onde as pessoas realmente querem dólares. Portanto, as stablecoins são relativamente atraentes. E o que você verá é que o DeFi ele fornece essa linha de base. Se você está nos Estados Unidos da América ou na Europa Ocidental, já está no topo. Essa linha de base não é atraente o suficiente para uma mudança em massa. Mas se você está na Argentina ou na Venezuela, está aqui embaixo. E o DeFi já é melhor do que o que você tem, certo? Então você pensa, ótimo, né? Vamos usar o DeFi. Isso é excelente. Conforme o DeFi aprimora, mais países alcançarão esse alto patamar. E eles vão dizer, o DeFi agora é melhor do que o que meu país está oferecendo. Eu vou simplesmente mudar para o DeFi. E isso não apenas fornece uma alternativa para as pessoas que estão lá, mas também proporciona a tão necessária competição. E minha afirmação é que isso vai fazer com que os reguladores financeiros, bancos e bancos centrais se tornem mais competitivos. Isso vai fazer com que eles se tornem melhores administradores de suas próprias economias. No fim das contas, sendo você pró ou anticripto, deveria apoiar as forças competitivas que isso impõe aos sistemas financeiros atuais. Sim, e isso toca uma área que é muito querida para mim, que é a inclusão financeira ou a educação financeira. Sim. Que temos, eu acho que quando você não entende, você fica confuso. E eu vou apenas, minhas duas últimas perguntas, eu sei que você precisa ir. Então, você tem formação em filosofia, ética e cripto, mas também você tem ensinado também criptomoedas e você fez isso algumas vezes, em parte também na sua parte. E então também, você escreveu um livro, Como Ser um Jogador de Bolso, a filosofia do bolso. Então eu quero tocar nesses assuntos porque eu acho que um dos desafios que temos, especialmente os jovens, os sistemas de educação estão de muitas maneiras quebrados e eu sou um professor universitário, então sei como é complexo porque não há consenso sobre isso, mas é como podemos envolver todas essas pessoas sobre as quais estamos falando, porque há mercados emergentes, há o sólido mundo ocidental que também está se tornando um mercado emergente de muitas maneiras. Pelo menos em muitos aspectos, se você não está de uma maneira elitista. Então, como você vê isso de uma perspectiva de educação e adoção de inovação em torno da tecnologia e cripto? Porque, é claro, é a sua área de especialização. Eu acho que este é um daqueles espaços onde, ao entrar pela primeira vez no espaço cripto, é muito opaco e difícil entender todos esses novos conceitos, termos e coisas, né? Quando eu entrei nesse espaço, literalmente não havia aulas sendo ministradas, era só isso. Era apenas Stanford que tinha um curso de Bitcoin naquela época. Nenhuma outra universidade ensinava sobre criptomoedas. Então, quando eu entrei nesse campo pela primeira vez, quero dizer, quase todo mundo que estava por perto naquela época, você tinha que se ensinar.
Era necessário buscar postagens em blogs, fóruns e outras fontes para compreender o que de fato estava ocorrendo. Felizmente, hoje muitas universidades ensinam blockchain e cripto, o que mostra um grande avanço. Mas a realidade é que eles geralmente estão um passo atrás. Esta indústria se move e evolui rapidamente. Para entender o que ocorre na vanguarda, é preciso estar nela. Você precisa ser autêntico, equilibrando a academia e a indústria, acompanhando o que acontece em tempo real. E então este é um desses lugares onde a melhor maneira de aprender não é na universidade. A melhor maneira de aprender e a melhor maneira de realmente se manter na vanguarda é simplesmente se imergir nisso, sabe? Realmente acompanhar o que está acontecendo, sabe? O lugar onde todos os dias as coisas estão sendo exploradas na fronteira é em podcasts e em ações como o que você faz no YouTube e o diálogo com pessoas que realmente constroem aquilo em que todos nos concentramos. O mesmo vale para a inteligência artificial. Em uma aula sobre inteligência artificial, você aprenderá sobre os acontecimentos dos anos 80. E a realidade é que as pessoas que realmente entendem a vanguarda absoluta de como, sabe, Generative Pre-trained Transformer 4 e, sabe, Claude e Anthropic e todas essas empresas estão construindo o que estão construindo. Essas pessoas trabalham principalmente na indústria, não na academia. Então, para entender isso, vá ouvir o podcast, sabe, vá conversar com as pessoas, vá se encontrar nesses espaços. E cada vez mais, quanto mais rápido o mundo se move, menos acho que você pode realmente confiar nesses métodos antigos de educação. É que cada vez mais as coisas realmente importantes que valem a pena aprender estão em lugares que não vão facilmente chegar até você. Você tem que ir até eles. Sabe? Vai encontrar a fonte e beba diretamente da fonte. 100%. Última. Como uma personalidade líder nessas áreas, quais tendências em blockchain e criptomoedas mais te empolgam atualmente? Estou muito interessado no que está acontecendo na interseção de cripto e inteligência artificial. Eu dedico bastante tempo observando o que as pessoas fazem que levará à convergência de duas tendências globais cruciais. Muitas das pessoas mais inteligentes que vejo estão migrando para a interseção de cripto e inteligência artificial. Eu invisto muito em stablecoins. Um projeto de lei sobre stablecoins está em tramitação no Congresso e deve ser votado em breve no plenário do Senado. Isso vai ser uma grande história. Na aceleração das stablecoins ao redor do mundo e, então, claro, a contínua evolução da infraestrutura. Em cripto, então, seja na camada de rede, na camada de consenso, na camada de execução, cada vez mais o cripto vai crescer, mais 10 vezes e depois mais 10 vezes. Atualmente, estima-se que temos cerca de 10 a 20 milhões de pessoas diretamente envolvidas na cadeia de suprimentos em qualquer dia. Isso indica que mais pessoas estão usando bolsas centralizadas. Porém, a atividade real na cadeia está próxima dessa magnitude. Para chegar a 100 milhões ou 1 bilhão de pessoas na cadeia, é necessário fazer muitas melhorias de escalabilidade. Isso é algo no qual invisto muito tempo. Acredito que ainda seja um espaço vibrante com muitos problemas difíceis para resolver. Felizmente, temos muitas pessoas brilhantes aqui e no mundo tentando resolver esses problemas. Fantástico. Tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado por me receber, Azif. Prazer.